Olá, tudo bem? Eu sou o Grime Filho, eu sou terapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu queria contar para você um pouco da minha história e o que a terapia de reprocessamento generativo fez na minha vida. Eu era uma pessoa que vivia ansiosa, vivia numa ansiedade terrível. Eu não conseguia descansar, eu não conseguia refletir e eu não conseguia também colocar os meus pensamentos em ordem. Aparentemente, parecia que eu era uma pessoa calma, aparentemente parecia que eu era uma pessoa tranquila, mas na verdade, somente eu sabia o que estava dentro da minha vida, dentro do meu coração, dentro da minha dentro da minha vida. E os traumas que eu vivi no passado, situações que eu trazia da minha própria infância, da minha adolescência, da minha juventude, situações que eu vivi em que aparentemente não trouxeram ou não trariam ou não deveria trazer nenhum trauma na minha vida. Tive uma família muito boa, tive pais maravilhosos, tive irmãos, tínhamos problemas, dificuldades, mas nunca faltou nada para nós, nunca tivemos falta de nada. A alimentação não faltava, era tudo de acordo com o esforço que meus pais, que meu pai principalmente fazia, minha mãe tão grande e amorosamente preparava para eu e também para os meus outros 7 irmãos. Logo depois eu perdi uma das irmãs, a minha irmã mais velha, mas logo depois para os nossos 6, né, os 6 irmãos, 7 comigo. Mas uma coisa eu tinha na minha infância, não era apenas as questões ali vividas dentro da própria casa, eram as questões também vividas fora, na escola, na rua, problemas de relacionamento com outros meninos que eu vivia brigando e tudo mais, e situações que a gente vivia, que aparentemente você pode achar que não traz nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de problema na sua vida hoje. Mas eu também pensava isso. E eu simplesmente acreditava que estava tudo bem, que minha vida era uma vida tranquila. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, tenho também uma família maravilhosa, netos, e tenho também umas noras abençoadas. Mas, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa não apenas aqui dentro, mas aqui dentro. E muitas vezes eu perdi a paciência muito fácil. Eu simplesmente saía, perdi o controle emocional em todos os lugares. Eu estou dizendo todos os lugares. E aí, aonde eu sofria, porque depois que a gente lança uma palavra, depois que a gente faz alguma coisa, depois que a gente comete uma atitude impensada, depois para trazer isso de novamente para o que é correto, demanda tempo. E eu vivia essa situação, eu vivia esse tipo de problema, eu vivia essa dificuldade. E durante muito tempo eu passei por isso. E uma coisa que eu quero que você saiba, eu sou pastor por vocação e também passei por trâmites para que eu fosse ordenado pastor, porém existia sempre, como existe algumas coisas, as questões emocionais atrapalhavam muita coisa na minha vida. Então, às vezes, eu acredito que está resolvido todas as coisas. Talvez você acredite, já está resolvida todas as coisas. Eu também acredito que Cristo ele seja suficiente para a sua salvação. Mas nós somos compostos de espírito, alma e corpo. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a alma é o centro das emoções. E o nosso corpo, ele obedece essas emoções. E eu vivia dessa forma. Eu vivia com meus traumas e sintomas emocionais que atrapalhavam
primeiramente de ter um convívio melhor comigo mesmo, e depois com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa e até mesmo com a minha igreja. Uma coisa que eu passei era uma crença limitante, né? E uma das crenças limitantes que eu tinha é que eu, depois de estar com uma certa idade, eu não poderia mais fazer alguma coisa para ou mudar de profissão, porque eu sou formado, eu sou contador por formação e também sou formado também através do Senac, né, em cabeleireiro, sou cabeleireiro formado pelo Senac também. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que eu tenho uma profissão, mas eu ainda não estava satisfeito, eu ainda não tinha me encontrado. E num determinado tempo da minha vida, eu busquei orientação e busquei também conhecimento através da terapia de reprocessamento generativo. E através da terapia de reprocessamento generativo, eu pude compreender que, no meu caso, eu tinha muitas dores emocionais, muitos traumas emocionais, muitas coisas que me prejudicavam a minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus filhos, e o meu relacionamento também com as pessoas que estavam ao meu redor. Uma das coisas que mais me prejudicavam era justamente a falta de paciência. E muitas pessoas hoje estão vivendo situações nas próprias vidas por conta da falta de paciência. Mas como é que eu resolvi isso? Fazendo o curso da terapia de reprocessamento generativo também, mas também buscando ajuda de um terapeuta, buscando ajuda de uma pessoa, buscando ajuda de uma pessoa que tem condições de me ajudar como me ajudou a sair dessas questões que eu estava envolvido, que era justamente as questões emocionais. Problemas do meu passado, tá? Influenciavam diretamente no meu presente e que influenciavam diretamente no meu futuro. O problema do passado era algo que poderia me causar uma depressão. A depressão é um excesso de pressão do passado. E me causava ansiedade, que na verdade é um excesso de futuro. E esse excesso de passado e excesso de futuro me faziam no presente, muitas das vezes, passar por situações difíceis, constrangedoras e até mesmo que não dava depois para voltar atrás. Como é que eu consegui resolver essa situação? Através da terapia de reprocessamento generativo, que é uma terapia que não é uma terapia de fala, mas é uma terapia que nós fazemos um reprocessamento através de tempos geracionais, fazendo e buscando de 0 até 10 anos, depois de 10 a 15, 15 a 20, até que nós chegamos na idade atual, e a idade atual, depois nós fazemos alguns outros processos. Eu quero convidar você, ou melhor, eu quero desafiar você, assim como eu desafio muitas pessoas, e a fazer a terapia de reprocessamento generativo, a sair desse problema, desse trauma emocional que você tem vivido a sua vida toda, e problemas que muitas das vezes você acredita que tá tudo bem e que a vida é desse jeito mesmo e que você não precisa se preocupar com isso. Talvez você esteja pensando, falando assim, mas essa terapia realmente dá resultado? A terapia se chama terapia de resultados. É uma terapia que vai ajudar você com as suas dificuldades, seu trauma, seus traumas e as ansiedades que você vive. Como eu disse, a terapia da TRG ela não trabalha nos sintomas, na depressão, os abusos e a ansiedade e tantas outras coisas. Elas trabalham na raiz dos sintomas e ajudam pessoas a se livrar desses sintomas. Mas quem é que pode ser atendido pela terapia de reprocessamento generativo? Qualquer pessoa. É claro, no meu caso, existem algumas questões que eu ainda estou
ainda desenvolvendo, estudando para atender casos mais complicados. Mas existem terapeutas da TRG que já atendem casos complicadíssimos. No meu caso, eu atendo depressão, abuso, ansiedade, problemas no casamento e algumas outras coisas relacionadas à questão emocional vivida no passado. Como é que nós trabalhamos e quem pode ser atendido? Vou te dar um exemplo clássico que eu falo sempre para as pessoas. Uma pessoa que eu atendo é a minha própria esposa. Ela é atendida por mim e eu tenho ajudado a ela a sair dos seus traumas emocionais vividos na infância. E é isso que eu quero, nesse momento, apresentar para você. É uma terapia que você não precisa falar. É uma terapia que você não precisa, em momento algum, estar ali falando, estar ali dizendo sobre o que você passou, o que você passa, falando a sua própria vida. Depois de um certo tempo, as pessoas acabam falando dos seus traumas, dos seus problemas. E isso está tudo bem. Mas a terapia em si é uma terapia que você não precisa falar, apenas reprocessar. Seguindo os nossos conselhos, seguindo a orientação de nós terapeutas da TRG, você consegue sim, deixar os seus traumas de infância, adolescência, juventude e os traumas que você tem vivido nos dias de hoje. Eu desafio você a fazer contato, entrar em contato através da nossa plataforma, através do link que está aqui em cima e nos chamar para que você possa ser agendado. Outra coisa, temos também valores com desconto e também questões mais de pacotes para você. Um grande abraço. Eu sou Grime Filho, terapeuta de resultados, terapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Grande abraço.